Eric Hobsbawm. 5. A Era do Capital. Quarto capítulo. Conflitos e guerra. E a história inglesa fala alto para reis: se caminhardes à frente das ideias de vosso século, estas ideias vos acompanharão e sustentarão. Se caminhardes atrás delas, elas vos arrastarão. Se caminhardes contra elas, elas o derrubarão. Napoleão III. A velocidade com a qual o instinto militar desenvolveu-se nesta nação de proprietários de navios, mercadores e comerciantes, é bem conhecida. O Baltimore Gun Club tinha apenas um interesse: a destruição da humanidade por motivos filantrópicos e o desenvolvimento de armamentos, que eles olhavam como instrumentos de civilização. Júlio Verne, 1865. 1. Para o historiador, a grande expansão da década de 1850 marca a fundação de uma economia industrial global e de uma única história mundial. Para os dirigentes de meados do século XIX na Europa, como vimos, proporcionou uma oportunidade para tomar fôlego durante a qual os problemas, que nem as revoluções de 1848 nem a sua supressão resolveram, chegaram a ser esquecidos ou mesmo mitigados pela prosperidade e administração sadia. De fato, os problemas sociais agora pareciam mais contornáveis em virtude da grande expansão, da adoção de política e instituições adequadas ao desenvolvimento capitalista irrestrito, e da abertura de válvulas de escape, pleno emprego e migração, suficientemente amplas para reduzir as pressões do descontentamento da massa. Mas os problemas políticos permaneceram, e pelo final da década de 1850, estava claro que não podiam ser evitados por muito mais tempo. Estes problemas eram, para cada governo, essencialmente questões de política doméstica, mas devido à natureza peculiar dos sistemas de Estado europeus a leste da linha da Holanda à Suíça, questões domésticas internacionais apresentavam-se como inextricavelmente interligadas. Liberalismo e democracia radical, ou pelo menos o desejo por direitos e representação, não podiam ser separados, na Alemanha ou Itália, no Império dos Habsburgos ou mesmo no Império Otomano e nas fronteiras do Império Russo, das ambições por autonomia nacional, independência ou unificação. E isto poderia, como efetivamente viria a ocorrer nos casos da Alemanha, Itália ou do Império dos Habsburgos, produzir conflitos internacionais. Pois, bem longe dos interesses de outras potências em qualquer modificação substancial nas fronteiras do continente, a unificação da Itália implicava na expulsão do Império dos Habsburgos, ao qual a maior parte do norte da Itália pertencia. A unificação da Alemanha levantava três questões: que a Alemanha exatamente era para ser unificada, como, se jamais, as duas maiores potências que eram membros da Confederação Germânica, Prússia e Áustria, deveriam integrá-la, e o que iria acontecer com os numerosos outros principados, que iam de médios reinos a pequenos territórios de ópera bufa. E ambas, como vimos, implicavam diretamente na natureza e fronteiras do Império dos Habsburgos. Na prática, ambas as unificações implicavam enfim em guerras. Felizmente para os dirigentes europeus, tal mistura de problemas domésticos e internacionais tinha cessado de ser explosiva. Ou melhor, a derrota da Revolução, seguida pela grande expansão, haviam-lhes tirado a força. Falando em termos gerais, a partir do final da década de 1850, esses governos encontraram-se novamente diante de agitação política doméstica, provocada por uma classe média liberal e alguns democratas radicais, eventualmente mesmo por alguma força emergente do movimento operário. Alguns deles, especialmente, quando, como a Rússia na Guerra da Crimeia, 1854-56, e o Império dos Habsburgos na Guerra Italiana de 1859-60, vieram a ser derrotados, encontravam-se agora mais vulneráveis que antes para fazer face ao descontentamento popular. Entretanto, estas novas agitações não eram revolucionárias, exceto em um ou dois lugares onde puderam ser isoladas ou contidas. O episódio característico destes anos era a confrontação entre um parlamento prussiano fortemente liberal, eleito em 1861, e o rei da Prússia com sua aristocracia, ambos sem a mais remota intenção de abdicar de seus propósitos. O governo da
Prússia, sabendo perfeitamente que a ameaça liberal era meramente retórica, provocou uma confrontação e simplesmente chamou o mais rude conservador disponível, Otto von Bismarck, para o cargo de primeiro-ministro, para governar desafiando a recusa do parlamento em votar taxas. Ele o fez sem dificuldades. Mais que isso, a coisa mais significativa a respeito da década de 1860 foi que, não apenas governos mantinham quase sempre a iniciativa e quase nunca perdiam, senão momentaneamente, o controle da situação que podiam sempre manipular, mas também que podiam sempre conceder às reivindicações de suas oposições populares em todos os acontecimentos a oeste da Rússia. Esta foi uma década de reformas, liberalização política, mesmo de algumas concessões ao que era chamado as forças da democracia. Na Inglaterra, Escandinávia nos Países Baixos, onde houvesse constituições parlamentares, o eleitorado estava com os governos. O British Reform Act de 1867 fazia acreditar que havia colocado o poder eleitoral nas mãos dos eleitores da classe operária. Na França, onde o governo de Napoleão III tinha visivelmente perdido seu voto urbano por volta de 1863, conseguiu eleger apenas um dos 15 deputados de Paris. Mais e mais tentativas eram feitas para liberalizar o sistema imperial. Mas esta mudança de temperamento é ainda mais espantosa junto às monarquias não parlamentares. A monarquia dos Habsburgos depois de 1860 simplesmente desistiu de tentar governar como se seus governados não tivessem opiniões políticas. Daí em diante, concentrou seus esforços em encontrar alguma coalizão de forças entre suas numerosas e dispares nacionalidades, uma qualquer que fosse suficientemente forte para manter o resto politicamente imóvel, apesar de todas agora receberem certas concessões educacionais e linguísticas. Ver capítulo 5 adiante. Até 1879 foi-lhe fácil encontrar sua base mais conveniente entre os liberais classe média de sua fatia da população de língua alemã. Mas a monarquia não foi capaz de manter um controle eficiente sobre os magiares, que conseguiram algo não muito distante de uma independência, o Compromisso de 1867, que transformou o império na monarquia dual austro-húngara. Mas ainda mais surpreendente foi o que aconteceu na Alemanha. Em 1862, Bismarck tornou-se primeiro-ministro da Prússia, no programa de manutenção da tradicional monarquia prussiana e sua aristocracia, contra o liberalismo, democracia e nacionalismo germânico. Em 1871, o mesmo chefe de Estado aparecia como chanceler do Império Germânico unido por suas próprias forças, com um parlamento, confessadamente de pouca importância, eleito por voto masculino universal, e repousando no entusiástico apoio dos liberais, moderados alemães. Bismarck, que não era de forma alguma um liberal, e longe de um nacionalista alemão, no sentido político, ver capítulo 5 adiante. Era apenas suficientemente inteligente para perceber que o mundo dos junkers prussianos não poderia mais ser preservado apenas com a manutenção do conflito contra o liberalismo e o nacionalismo, mas precisava trazê-los, ambos, para o seu próprio lado. Isto implicava repetir o que o líder conservador inglês Benjamin Disraeli, 1804-81, ao introduzir o Reform Act de 1867, descrevia como surpreender os Whigs, banhando-se e fugindo com suas próprias roupas. A política dos dirigentes da década de 1860 estava portanto determinada por três considerações. Primeiro, eles se encontravam numa situação de mudança política e econômica que não podiam controlar, mas a qual precisavam se adaptar. A única escolha, e os chefes de Estado reconheciam-na bem claramente, era seguir na direção do vento ou utilizar seus conhecimentos de navegação para pôr seus navios em outra direção. O vento em si era um fato da natureza. Segundo, eles precisavam determinar que concessões às novas forças poderiam ser feitas sem ameaçar o sistema social, ou, em casos especiais, as estruturas políticas cuja defesa era de responsabilidade destes governantes, e o ponto além do qual eles não podiam mais seguir com segurança.
Mas, em terceiro lugar, eles tinham a sorte de poder tomar ambas as decisões em circunstâncias que lhes permitiam uma considerável iniciativa, campo para manipulação e que lhes faziam capazes, em alguns casos, até de agir com virtual liberdade para controlar o curso dos acontecimentos. Os chefes de Estado que figuram com maior proeminência nas historias tradicionais da Europa deste período eram, por conseguinte, aqueles que de forma mais sistemática combinavam controle político com diplomacia e controle da máquina do governo, como Bismarck na Prússia, Conde Camilo Cavour, 1810-61, em Piedimonte Napoleão III, ou aqueles mais capazes de manejar o difícil processo de abertura controlada de um sistema de dominação de classe alta, como por exemplo, o liberal W. Gladstone, 1809-98, e o conservador Disraeli na Inglaterra. E os mais bem-sucedidos foram aqueles que souberam virar as novas e antigas forças políticas não oficiais para sua própria vantagem, aprovassem elas a política destes governantes ou não. Napoleão III caiu em 1870 porque não conseguiu fazê-lo. Mas dois homens provaram ser incomumente eficientes nesta difícil operação, o moderado liberal Cavour e o conservador Bismarck. Ambos eram políticos extraordinariamente lúcidos, fato refletido na despretensiosa claridade do estilo de Cavour e no impressionante domínio da prosa germânica por Bismarck, uma personalidade por demais grandiosa e complexa. Ambos eram profundamente antirevolucionários e sem nenhuma simpatia pelas forças políticas, cujos programas entretanto eles seguiram e cumpriram, exceto quanto às suas implicações democráticas e revolucionárias. Ambos tiveram cuidado em separar a unidade nacional de influência popular. Cavour, pela insistência em transformar o novo reino italiano num prolongamento de Piedmont, até o ponto de recusar renumerar o título do rei Vittorio Emanuel II, de Savoia, em Vittorio Emanuel I, da Itália. Bismarck, pela construção do novo Império Germânico através da supremacia da Prússia. Mas ambos eram suficientemente flexíveis para integrar a oposição em seus respectivos sistemas, garantindo porém a impossibilidade de que estas oposições viessem a ganhar controle. Ambos enfrentaram problemas imensamente complexos de tática internacional e, no caso de Cavour, de política nacional. Bismarck, que não precisava de ajuda externa e não se preocupava com oposição interna, só podia considerar uma Alemanha unificada que não fosse nem democrática nem demasiado grande que não pudesse ser dominada pela Prússia. Isto implicava a exclusão da Áustria, que ele obteve por meio de duas rápidas guerras brilhantemente conduzidas em 1864 e 1866 e a paralisia do país, que ele conseguiu fomentando e alimentando a autonomia da Hungria dentro do Império dos Habsburgos, 1867, simultaneamente com a preservação da Áustria, para a qual dali em diante ele iria dedicar alguns belos presentes diplomáticos. Isto porque, se a monarquia dos Habsburgos entrasse em colapso com todas as suas nacionalidades, seria impossível evitar que os austríacos alemães viessem a se unir com a Alemanha, portanto abalando a supremacia da Prússia tão cuidadosamente construída. Isso foi, de fato, o que aconteceu depois de 1918, e um dos resultados colaterais da Grande Alemanha de Hitler, 1938-45, foi o total desaparecimento da Prússia. Hoje, nem sequer seu nome sobreviveu, exceto nos livros de história. Isso também implicava fazer a supremacia da Prússia mais digerível que a austríaca para os estados menos germânicos e mais anti-Prússia, o que Bismarck conseguiu como uma guerra igualmente brilhante na sua concepção e condução contra a França, em 1870-71. Cavour, por seu turno, precisava mobilizar um aliado, França, para expulsar a Áustria da Itália, mas terminou por ser imobilizado por esta iniciativa quando o processo de unificação foi bem além do que Napoleão III esperava. Mais grave, Cavour encontrou-se diante de uma Itália dividida, com a metade superior unificada sob controle do Estado, e a metade inferior unificada pela guerra revolucionária, liderada militarmente por aquele frustrado Fidel Castro do século XIX, o chefe guerrilheiro de camisa vermelha Giuseppe Garibaldi. 1807-82.
Rápido pensar, veloz conversação e brilhantes manobras foram necessárias para persuadir Garibaldi a entregar o poder ao rei, o que veio a fazer em 1860. As operações destes chefes de Estado ainda inspiram admiração por seu brilhantismo técnico. Entretanto, o que os fazia tão surpreendentes não era apenas talento pessoal, mas a amplitude pouco usual de ação de que dispunham, graças à falta de um sério perigo revolucionário e à existência de rivalidade internacional a um nível incontrolável. As ações de movimentos não oficiais ou populares, demasiado fracos para conseguir alguma coisa por si próprios, ou fracassaram ou tornaram-se subordinados a mudanças decididas de cima. Os liberais alemães, radicais democratas e revolucionários sociais contribuíram pouco exceto para aplaudir ou condenar o processo de unificação germânica. A esquerda italiana, como já vimos, teve um papel maior. A expedição siciliana de Garibaldi, que rapidamente conquistou o sul da Itália, perturbou Cavour, mas embora sendo uma conquista significativa, seria impossível determinar qualquer ulterior consequência, dada a situação criada por Cavour e Napoleão. Em nenhum momento a esquerda italiana conseguiu concretizar a República Democrática Italiana, que era vista como o complemento essencial à unidade. A pequena nobreza húngara moderada conseguiu autonomia para seu país sob o véu de Bismarck, mas os radicais ficaram desapontados. Kossuth continuou a viver no exílio e lá morreu. As rebeliões dos povos balcânicos na década de 1870 vieram resultar numa espécie de independência para a Bulgária, 1878, mas apenas na medida em que isso interessava às grandes potências. Os bosnianos, que começaram suas insurreições em 1875-76, apenas trocaram a dominação turca por uma provavelmente superior administração dos Habsburgos. Por outro lado, como veremos, revoluções independentes terminaram mal, ver capítulo 9 adiante. Mesmo a espanhola de 1868, que chegou a produzir uma fugaz república radical em 1873, terminou com um rápido retorno à monarquia. Não diminuímos os méritos dos grandes dirigentes políticos da década de 1860 ao dizer que suas respectivas tarefas foram grandemente facilitadas porque podiam introduzir mudanças constitucionais de maior magnitude sem drásticas consequências políticas e, menos ainda, porque podiam iniciar e terminar guerras quase que pela livre vontade. Neste período, tanto a ordem doméstica quanto a internacional podiam ser consideravelmente modificadas com um risco político comparativamente pequeno. 2. Eis porque os 30 anos que sucederam 1848 foram um período de mudanças mais espetaculares ao nível de relações internacionais que domésticas. No tempo das revoluções, ou melhor, depois da derrota de Napoleão, ver a Era das Revoluções, capítulo 5, os governos das grandes potências tiveram o maior cuidado em evitar conflitos de maior importância entre si, já que a experiência havia mostrado que grandes guerras e revoluções caminham juntas. Agora que as revoluções de 1848 tinham vindo e partido, este motivo para constrangimento diplomático tornara-se de importância secundária. A geração posterior a 1848 foi uma era de guerras e não de revoluções. Algumas delas foram de fato o produto de tensões internas, ou de fenômenos revolucionários ou quase revolucionários. Estes, as grandes guerras civis da China, 1851-64, e dos Estados Unidos, 1861-65, não fazem parte exatamente da presente discussão, exceto no que diz respeito aos aspectos técnicos e diplomáticos das guerras deste período. Vamos considerá-las separadamente, ver capítulos 7 e 8 mais adiante. Aqui estamos interessados principalmente nas tensões e mudanças internas dentro do sistema de relações internacionais, sem esquecer o curioso intercâmbio entre as políticas internacional e doméstica.
Se fôssemos perguntar a um especialista, que ainda estivesse vivo, do sistema internacional pré-1848 sobre problemas de política externa, vamos dizer, Visconde Palmerston, que foi o secretário de Estado britânico bem antes das revoluções e continuou a dirigir a pasta com algumas interrupções até sua morte em 1865, ele nos teria explicado da seguinte forma. As únicas questões internacionais que contavam eram as relações entre as 5 grandes potências europeias, cujos conflitos pudessem resultar em guerras de maior importância, ou seja, Inglaterra, Rússia, França, Áustria e Prússia. Ver a Era das Revoluções, capítulo 5. O único Estado além destes com suficiente ambição e poder para ser levado em conta, os Estados Unidos, era desprezível, já que confinava seus interesses a outros continentes, e nenhuma potência europeia tinha ambições vivas nas Américas que não fossem econômicas, e estas eram do interesse de empresários privados, não de governos. De fato, em 1867 a Rússia vendia o Alasca aos Estados Unidos por uns poucos 7 milhões de dólares e mais os subornos de alguns congressistas americanos para convencer o Congresso a aceitar aquilo que era universalmente considerado uma coleção de rochas, geleiras e tundra ártica. As potências europeias, ou melhor, aquelas que contavam, Inglaterra, por causa de sua riqueza e armada, Rússia, por causa de sua extensão e exército, e França, por causa de seu tamanho, exército e reconhecida e respeitada história militar, tinham ambições e razões para desconfiança mútua, mas não além da linha do compromisso diplomático. Por mais de 30 anos depois da derrota de Napoleão em 1815, nenhuma das grandes potências havia usado armas entre si, limitando suas operações militares à supressão da subversão doméstica ou internacional, a vários conflitos locais, nem para se expandirem no resto atrasado do mundo. Havia entretanto uma fonte de atrito bastante constante, surgindo sobretudo da combinação entre uma lenta desintegração do Império Otomano, do qual vários elementos não turcos estavam aptos a se libertar, e das ambições conflitantes da Rússia e Inglaterra no Mediterrâneo Oriental, o atual Oriente Médio e a área entre a fronteira leste da Rússia e a fronteira oeste do Império Britânico da Índia. Da mesma forma que os ministros das relações exteriores dos países decisivos não estavam preocupados com nenhum distúrbio grave no sistema internacional através de revoluções, eles se sentiam, porém, ameaçados com aquilo que era chamado a questão do leste. Mesmo assim, não se havia ainda perdido o controle. As revoluções de 1848 provaram-no, pois mesmo que 3 entre as 5 grandes potências tivessem sido convulsionadas por elas, o sistema internacional emergiu praticamente intocado como tal. E também, com a exceção parcial da França, o mesmo ocorreu com os sistemas políticos internos de todos. As décadas subsequentes viriam a ser bastante diferentes. Em primeiro lugar, o poder considerado, pelo menos pelos britânicos, como potencialmente o mais instável, a França, reapareceu da Revolução como um império populista sob outro Napoleão, e o que era mais estranho, o medo de um retorno ao jacobinismo de 1793 não mais detinha esta possibilidade. Napoleão, apesar de divulgar ocasionalmente que império significa paz, especializou-se em intervenções internacionais. Expedições militares à Síria, 1860, em conjunto com a Inglaterra sobre a China, 1858, 65, e mesmo, enquanto os Estados Unidos estavam ocupados de outra forma, uma aventura no México, 1863, 67, onde o satélite francês que foi o imperador Maximiliano, 1864, 67, não sobreviveu por muito mais tempo à Guerra Civil Americana. Não havia nada particularmente francês nestes exercícios de banditismo, exceto talvez pelo reconhecimento por parte de Napoleão do valor eleitoral da glória imperial. A França era apenas suficientemente forte para tomar parte nesta razia do mundo não europeu, enquanto a Espanha, por exemplo, não o era mais, apesar de suas grandiosas ambições em recuperar parte de sua perdida influência imperial na América Latina. Enquanto as ambições francesas estivessem situadas bem longe, não afetavam particularmente o sistema de poder europeu.
Mas quando elas tomaram o lugar onde as potências europeias estivessem exercitando sua rivalidade, vinham trazer perturbação ao que já era um equilíbrio bastante delicado. O primeiro dos mais importantes resultados desta perturbação foi a Guerra da Crimeia, 1854-56, o acontecimento mais próximo a uma guerra geral europeia entre 1815 e 1914. Não havia nada de novo ou inesperado na situação, que transformou-se numa carnificina internacional importante e notoriamente incompetente, entre a Rússia de um lado, Inglaterra, França e Turquia do outro, e na qual estima-se que mais de 600 mil pessoas tenham perecido, sendo que 500 mil delas por doença. 22% das tropas inglesas, 30% das francesas e cerca de metade das russas. Nem antes nem depois disso pode-se dizer que a política russa de dividir a Turquia ou de transformá-la num satélite, neste caso a primeira hipótese, tenha procurado, demandado ou levado a uma guerra entre as potências. Mas antes e durante a fase seguinte da desintegração turca, na década de 1870, o conflito entre potências deu-se essencialmente como um jogo entre dois poderosos e velhos contendores, Inglaterra e Rússia, os outros não desejando ou não podendo intervir de outra forma que não fosse simbólica. Mas na década de 1850 havia um outro contendor, a França, cujos estilo e estratégia eram, acima de tudo, imprevisíveis. Há pouca dúvida de que alguém quisesse realmente tal guerra, que foi liquidada sem ter resultado em nenhuma modificação substancial na questão do leste, assim que as potências puderam desvencilhar-se do imbróglio. O que ocorreu foi que o mecanismo de diplomacia da questão do leste, criada para pequenas confrontações, ruiu temporariamente, e ao custo de umas poucas centenas de milhares de vidas. Os resultados diplomáticos diretos da guerra foram temporários ou insignificantes, embora a Romênia, formada pela união de dois principados do Danúbio e nominalmente sob suzerania turca até 1878, tenha se tornado de fato independente. Os resultados políticos, de longo alcance, foram mais sérios. Na Rússia, a rígida crosta da autocracia czarista de Nicolau I, 1825-55, já sob pressão crescente, rachou. Uma era de crise, reformas e mudanças começara ali, culminando na emancipação dos servos, 1861, e na emergência de um movimento revolucionário russo no final da década de 1860. O mapa político do resto da Europa viria em breve a ser transformado, processo este facilitado, se não tornado possível, pelas alterações do sistema de poder internacional precipitadas pelo episódio da Crimeia. Como já assinalamos, o Reino Unido da Itália surgiu nos anos 1858-70, uma Alemanha unida em 1862-71, incidentalmente levando ao colapso o Segundo Império de Napoleão na França e a Comuna de Paris, 1870-71, além de que a Áustria tinha sido excluída da Alemanha e profundamente reestruturada. Em resumo, com a exceção da Inglaterra, todas as potências europeias foram substancialmente, em muitos casos até territorialmente, modificadas entre 1856 e 1871, e um novo grande Estado, como cedo viria a ser reconhecido, tinha sido fundado: a Itália. Muitas destas alterações derivavam direta ou indiretamente das unificações políticas da Alemanha e da Itália. Fosse qual fosse o ímpeto original destes movimentos pela unificação, o processo viria a ser levado a cabo por governos constituídos, em outras palavras, através da força militar. Como na famosa frase de Bismarck, a questão da unificação tinha sido solucionada com sangue e ferro. Em 12 anos a Europa passou por 4 guerras importantes: França, Savoia e os italianos contra a Áustria, 1858-59. Prússia e Áustria contra a Dinamarca, 1864. Prússia e Itália contra a Áustria, 1866. Prússia e os Estados Germânicos contra a França, 1871. Todas foram relativamente breves e, pelos padrões das grandes carnificinas na Crimeia e nos Estados Unidos, nenhuma excepcionalmente custosa, apesar do que cerca de 160 mil pereceram na Guerra Franco-Prussa, a maior parte do lado francês.
mas todas ajudaram a fazer do período da história europeia de que trata este volume um interlúdio guerreiro, naquele que de outra forma seria um século incomumente pacífico entre 1815 e 1914. Mesmo assim, apesar de que a guerra era bastante comum neste mundo entre 1848 e 1871, o medo de uma guerra geral, medo este que o século XX tem vivido virtualmente sem interrupção desde a primeira década do século, ainda não assustava os cidadãos do mundo burguês. Isso só começou a ocorrer lentamente depois de 1871. Guerras entre estados ainda podiam ser deliberadamente iniciadas e terminadas por governos, uma situação brilhantemente explorada por Bismarck. Apenas sobre guerras civis não se tinha tal controle, assim como em relação aos relativamente poucos conflitos que degeneraram em genuínas guerras entre povos, como a guerra entre o Paraguai e seus vizinhos, 1864-70, transformada num destes episódios de carnificina e destruição incontroláveis, com os quais o nosso próprio século está tão familiarizado. Ninguém sabe ao certo a extensão das perdas nas guerras de Taiping, mas tem-se dito que algumas províncias chinesas até hoje não conseguiram recuperar sua população de antes das guerras. A Guerra Civil Americana matou mais de 630 mil soldados, e o total de mortos, feridos e desaparecidos ficou entre 33% e 40% do conjunto de forças unionistas e confederadas. A Guerra do Paraguai matou 330 mil, até onde as estatísticas latino-americanas possam ter algum significado, reduzindo a população de sua vítima principal para cerca de 200 mil, dos quais 30 mil eram homens. Por onde for que se observe, a década de 1860 foi uma década de sangue. O que fez com que este período da história fosse relativamente tão sangrento? Em primeiro lugar, o próprio processo de expansão capitalista global que multiplicava as tensões no mundo não europeu, as ambições do mundo industrial e os conflitos diretos e indiretos dali surgidos. Assim foi a Guerra Civil Americana, sejam quais forem suas origens políticas, quando o norte industrializado venceu o sul agrário, ou como poderia ser dito em outras palavras, a transferência do sul americano, do império informal da Inglaterra, da qual a indústria do algodão era o pendente econômico, para a nova e definitiva economia industrial dos Estados Unidos. Pode-se considerar esta transferência como um passo precoce mas gigantesco no caminho que, no século XX, levaria a totalidade das Américas da dependência britânica para a dependência americana. A Guerra do Paraguai pode ser vista como parte da integração da Bacia do Rio da Prata na economia mundial da Inglaterra. Argentina, Uruguai e Brasil, suas faces e economias voltadas para o Atlântico, forçaram o Paraguai a perder sua autossuficiência, conseguida na única área na América Latina onde os índios resistiram ao estabelecimento de brancos de forma efetiva, graças talvez à original dominação jesuíta, ver capítulo 7 mais adiante. O restante dos índios que resistiram à conquista branca foram empurrados para a fronteira desta conquista. Apenas no norte da Bacia do Prata os povoados indígenas permaneceram sólidos, e o Guarani, ao invés de português ou espanhol, permaneceu como o idioma de facto para a comunicação entre nativos e colonos. A rebelião de Taiping e sua supressão são inseparáveis da rápida penetração de armas e capital ocidental no Império Celestial, desde a Primeira Guerra do Ópio, 1839-42, ver capítulo 7 mais adiante. Em segundo lugar, como já vimos, especialmente na Europa, foi graças à recuperação da guerra como um instrumento normal de política governamental, já que não mais se acreditava que a guerra devia ser evitada por medo da consequente revolução, e já que estava também convencido, corretamente, de que os mecanismos de poder eram capazes de mantê-las nos limites desejados. A rivalidade econômica não levava além de atritos locais numa era de expansão, onde parecia haver lugar para todos. Mais ainda, nesta era clássica de liberalismo econômico, a competição comercial estava mais próxima de independência frente a qualquer apoio governamental do que nunca, antes ou depois. Ninguém neste período, nem mesmo Marx, contrariamente a uma suposição corrente, entendeu as guerras europeias como basicamente econômicas na sua origem.
Em terceiro lugar, estas guerras agora podiam ser promovidas com a nova tecnologia do capitalismo, já que esta tecnologia, através da câmara e do telégrafo, também havia transformado a cobertura das guerras na imprensa, trazendo sua realidade mais vividamente diante do público literato, mas, exceto pela fundação da Cruz Vermelha Internacional em 1860 e a Convenção de Genebra de 1864, isto resultou em pouca coisa. Nosso século não viria a produzir melhores controles sobre suas horríveis matanças. As guerras asiáticas e latino-americanas permaneceram substancialmente pré-tecnológicas, exceção feita às pequenas incursões de forças europeias. A Guerra da Crimeia, com sua incompetência característica, falhou em usar adequadamente a tecnologia já existente. Mas as guerras da década de 1860 já iriam empregar a estrada de ferro para mobilização e transporte adequados e o telégrafo disponível para rápidas comunicações. Também nesta época, foram desenvolvidos os barcos de guerra e suas derivações, a artilharia pesada, as armas de guerra de produção em massa, incluindo a metralhadora Gatling, 1361, assim como os modernos explosivos passaram a ser usados. A dinamite foi inventada em 1866, trazendo consequências significativas para o desenvolvimento das economias industriais. Portanto, todos estavam mais preparados e próximos dos massacres das guerras modernas do que em qualquer época anterior. A Guerra Civil Americana mobilizou 2,5 milhões de homens de uma população de, digamos, 33 milhões. O restante das guerras do mundo industrial permaneceu como conflitos de pequenas proporções, pois mesmo os 1,7 milhões mobilizados em 1870-71 na Guerra Franco-Germânica representaram menos de 2,5% dos 77, ou mais, milhões de habitantes dos dois países, ou seja, 8% dos 22 milhões capazes de empunhar armas. Ainda é importante notar que, de meados da década de 1860 em diante, gigantescas batalhas envolvendo mais de 300 mil homens deixaram de ser incomuns. Sadova em 1866, Gravelotte e Sedan em 1870. Apenas uma batalha deste tipo ocorreu durante todo o período das guerras napoleônicas, Leipzig em 1813. Mesmo a Batalha de Solferino, na Guerra Italiana de 1859, foi maior que todas as batalhas napoleônicas, com exceção de uma. Já observamos os subprodutos domésticos destas iniciativas e guerras entre governos. Mas a longo prazo, suas consequências internacionais ainda viriam a ser mais dramáticas. Pois no período que estudamos, o sistema internacional foi fundamentalmente alterado, muito mais profundamente que os observadores da época chegaram a reconhecer. Apenas um aspecto disto permaneceu inalterado: a extraordinária superioridade do mundo desenvolvido sobre o subdesenvolvido, que era sublinhada, ver capítulo 8 mais adiante, pela carreira do único país não branco que neste período conseguiu imitar o Oeste, ou seja, o Japão. A tecnologia moderna colocava qualquer governo que não a dispusesse à mercê de qualquer outro que a possuísse. Por outro lado, as relações entre as potências foram transformadas. Por meio século depois da derrota de Napoleão, apenas um país era essencialmente industrial e capitalista, dispondo de uma genuína política global, isto é, uma armada global: a Inglaterra. Na Europa havia dois países com exércitos potencialmente decisivos, apesar de que sua força era essencialmente não capitalista: a Rússia com sua vasta e fisicamente vigorosa população e a França, com a possibilidade e a tradição de mobilização de massa revolucionária. A Áustria e a Prússia não eram de importância político-militar comparável. Nas Américas, havia apenas um poder sem rival: os Estados Unidos, que, como já vimos, não se aventurava na área da real rivalidade entre potências. Esta área não incluía, antes da década de 1850, o Extremo Oriente. Mas entre 1848 e 1871, ou mais precisamente durante a década de 1860, três fatos ocorreram. Primeiro, a expansão da industrialização produziu outras potências essencialmente industriais e capitalistas além da Inglaterra.
Os Estados Unidos, a Prússia, a Alemanha, e muito antes disso, a França, tendo o Japão se somado mais tarde. Segundo, o progresso da industrialização fez com que, de forma crescente, a riqueza e a capacidade industrial viessem a ser os fatores decisivos no poderio internacional, diminuindo assim a posição relativa da Rússia e da França e aumentando a da Prússia, Alemanha. Terceiro, a emergência, como potências independentes de dois estados extra-europeus, os Estados Unidos, unidos sob o norte na Guerra Civil, e o Japão, sistematicamente embarcando na modernização da Restauração Meiji de 1868, criavam pela primeira vez a possibilidade de um conflito global entre potências. A tendência crescente de homens de negócios e governos europeus em expandir suas atividades além-mar e de envolverem-se facilmente com outros poderes, em áreas tais como o Extremo Oriente e o Oriente Médio, Egito, reforçava esta possibilidade. Fora da Europa, estas mudanças na estrutura de poder não produziam ainda grandes consequências. Mas dentro da Europa, fizeram-se imediatamente sentir. A Rússia, como a Guerra da Crimeia mostrara, tinha cessado de ser potencialmente decisiva no continente europeu. Assim como a França, o que havia sido demonstrado pela Guerra Franco-Prussiana. Por outro lado, a Alemanha, um novo poder que combinava uma impressionante força industrial e tecnológica com uma população substancialmente maior que qualquer outro estado europeu exceto a Rússia, tornou-se a nova força decisiva nesta parte do mundo, e assim permaneceria até 1945. A Áustria, na redecorada versão de uma monarquia dual austro-húngara, 1867, permaneceu aquilo que havia sido por já tanto tempo, uma grande potência apenas no tamanho e na conveniência internacional, apesar de mais forte que a recém-unificada Itália, cuja grande população e ambições diplomáticas davam também direito a requerer ser tratada como participante no jogo do poder. De mais a mais, a estrutura formal internacional passou a divergir da estrutura real. A política internacional tornou-se política mundial, na qual pelo menos duas potências não europeias iriam intervir de fato, embora isso não fosse evidente até o século XX. Mais ainda, estes países tornaram-se uma espécie de oligopólio de potências capitalistas industriais, exercendo um monopólio sobre o mundo, mas competindo entre si, embora isto não se tornasse evidente até a era do imperialismo, depois do fim de nosso período. Por volta de 1875, tudo isso era dificilmente discernível. Mas as fundações da nova estrutura de poder foram estabelecidas na década de 1860, incluindo o medo de uma guerra geral europeia, que começava a preocupar os observadores da cena internacional na década de 1870. De fato, tal guerra não iria acontecer nos 40 anos seguintes, um período mais longo do que o século XX poderia imaginar para si mesmo. Nossa própria geração, que pode olhar para trás no momento que escrevemos e ver quase 30 anos sem guerras entre as grandes, ou mesmo médias potências, sabe melhor do que ninguém que a ausência de guerra pode ser muito bem combinada com seu temor permanente. Apesar dos conflitos, a era do trunfo liberal tinha sido estável. Não mais o seria depois de 1875.